Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que vive eternamente, que morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. O desejado entre as nações, aquele que nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, aquele que perdoou os nossos pecados e nos deu vida em abundância. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor te alcance e que Ele te ajude a superar as suas dificuldades. Não se desespere, busque a Deus, busque a orientação do Senhor. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas no tempo dele. Receba o consolo, o conforto, receba a mão protetora de Deus te ajudando e te socorrendo nesse dia. Hoje, 1º de dezembro de 2020, mais uma oportunidade de compartilharmos a bendita palavra de Deus. E hoje no livro de Josué, capítulo de número 24, versículos de número 14 até o versículo 16, muito embora nos concentraremos na última parte do versículo 15, nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outro Deus. A palavra de Deus, desde a antiguidade, dos relatos que temos da Bíblia, ela foca o objetivo de levar o povo para Deus e principalmente a família. Josué foi o substituto de Moisés quando Deus mostrou Moisés a terra e o Senhor recolheu a vida de Moisés e o Senhor mesmo cuidou de que Moisés fosse colocado o seu corpo na fenda da rocha, tanto que lá no livro de Judas nós temos lá o diabo tentando disputar ou disputando para achar o corpo de Moisés, e o arcanjo disse a ele que o Senhor pudesse, ou que o Senhor lhe repreendesse. Josué assume um trabalho para dar continuidade à obra de Deus, e o objetivo de Deus principalmente era que a obra, o trabalho dele e as famílias se unissem para servi-lo. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, foi justamente para trazê-los para uma terra que o Senhor havia prometido, para que quebrasse uma idolatria que havia no Egito muito grande, que muita gente estavam aprendendo do povo de Deus, aquela mistura que havia, porque no Egito eles adoravam tudo, as pragas que o Senhor fez cair no Egito, atacaram em cheio os deuses da crença dos egípcios. No decorrer de toda a jornada, Deus foi orientando o povo de como servi-lo.
e principalmente para quebrar a idolatria que havia no meio do povo e entre as nações pelas quais eles passavam. Haviam sempre a oportunidade de retomar e retornar isso para eles, porque eles poderiam trocar um Deus por um ídolo, trocar um Deus da verdade por alguém que as nações que desconhecia a lei de Deus não servissem. Objetivo de Deus, levar a família, levar o povo de Israel, principalmente, para servir ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, servir com sinceridade. Josué estava chamando a atenção do povo para servir a Deus com sinceridade e verdade. Todo mundo é falho, mas ele estava pedindo que houvesse uma renúncia. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Deitar fora é jogar fora, é lançar fora a idolatria que ainda permeava no próprio coração dele. Propôs a eles que, se isto parecesse mal, que eles fizessem então a escolha de quem a eles queriam servir. Escolhei a quem servais. O bom de Deus e o interessante é que Deus nos dá liberdade de escolha. O próprio Moisés chegou a pregar para o povo, dizendo a ele: olha, escolhei, pois, a vida. Diante de vós está a vida, está a morte. Escolhei a vida. As escolhas, elas direcionam o que nós escolheremos. É impossível colhermos aquilo que não plantamos. É impossível colhermos diferente daquilo que nós estamos seguindo. Deus não pode ser injusto e não é injusto. Josué está dizendo ao povo que eles deveriam escolher. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus. Haviam aquelas nações ali, vizinhas, por onde eles passaram, que influenciaram de forma negativa a crença deles. Havia os amorreus, os heteus, os jebuseus, os heveus, todos eles que estavam ali, principalmente das 7 citadas, que o povo eram influenciados por eles. E a voz de Deus, através de Josué, propondo uma escolha, porque na terra em que eles habitavam havia uma predominância de gente que não serviram a Deus, os costumes das nações vizinhas. E aí Josué fala: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como líder de uma nação, ele propôs ao povo numa dimensão maior para que todos pudessem servir a Deus. Como líder de uma casa e sacerdote de uma família, Josué propõe que, caso os israelitas resolvessem não seguir a Deus, que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Às vezes parece ser tão fácil e tão superficial dizer isso de uma vez. Mas o líder, o cabeça da casa,
Ele, como líder, a sua família também deveria dar este exemplo, mas eles também não eram obrigados a servir a Deus. A família de Josué também tinha a escolha. Muito embora ele não aceitasse a idolatria dentro da sua casa, mas eles tinham a escolha. A família sempre será o foco do inimigo. E é preciso que os cônjuges tenham sabedoria de Deus nas suas ações, para não darem brechas, para que o inimigo aproveite em situações e aos poucos empurrem os filhos para distante de Deus, para caminhos errados. Não tem como os pais, depois dos filhos crescerem, obrigá-los a servirem a Deus. Não tem como. Pode-se orientar, pode-se dar a palavra, pode dar a eles a orientação para que se volte para Deus, mas não dá para obrigá-los. Nós vivemos uma época de uma das piores crises da família no mundo. São crises de todos os lados. Isto não é antigo, não é novo, é muito antigo esta situação também. E ao mesmo tempo ela é muito atual. Nós estamos vendo os jornais, os telejornais, um assunto tão importante como esse, para tentar desvirtuar a família natural. A maior crise que nós vivemos é a crise da família. O que deveria proteger a família estão a atacar. As coisas que são feitas, geralmente, elas são feitas para atacar e prejudicar a família natural. E por causa disso, nós temos uma sociedade doente. Nós temos uma sociedade que se encaminha para o mal. Nós temos, porque a família é a célula mãe da sociedade, que eles diziam a célula máter, é a família. Eles saem para viver ou conviver com as demais pessoas e são influenciados, se não tiverem o ensino, são influenciados a viverem daquela forma. São filhos que não respeitam os pais. Os noticiários, principalmente agora, nesses últimos dias, vendo falar de filhos que mataram pais, que atiraram em pais, que mataram de facadas, estão aí estampados nos jornais estas notícias. Filhos que não respeitam os seus pais, que mentem para os seus pais, e às vezes eles acham que aquilo no momento é interessante, ou são motivados por alguém a fazer isso. São meninas tenras, jovens, quase que criança ainda, na pré-adolescência, que saem de casa, que vão levar uma vida toda complicada, que arrumam relacionamentos bem cedo, escondido dos pais, que vai trazer consequências futuras para a própria vida, tanto a vida espiritual como a vida profissional, porque impede e atrapalha os estudos. São filhos que exigem dos pais coisas caras que os pais não podem dar, celulares de última geração, coisas que os pais mal têm condições de lidar com aquilo, cara, e às vezes os pais se tornam refém, porque algumas leis os impedem de dar a devida correção. Os legisladores, os governos, os magistrados, a imprensa,
a mídia, a academia, os formadores de opinião, muitos deles estão levantando a bandeira contra a família, querendo destruí-la. E isso traz consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A família está sendo, de certa forma, devastada. O conceito de família está se banalizando. Crises que precisam se voltarem para Deus para poderem superar. Os efeitos destas crises trazem violência. Violência de modo geral. Complicações de modo geral. Nós vivemos numa sociedade doente, violenta, complicada, com usos, infelizmente, de vícios, de gente tenra, nova, que morrem, que matam, de pecados, de idolatria, de situações complicadas, de pedofilia, de prostituição, de uma série de situações que têm afetado as famílias. O remédio era esse, a solução é essa que Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São pais bons que têm filhos que se afastaram de Deus. São pais que se afastaram de Deus também. São pais que estão sofrendo, clamando para que eles voltem, para que eles ouçam a Deus. Ainda há esperança, ainda há solução. É preciso que se una em prol disso, que se ore pelos filhos, que se ore pela família. Nunca houve uma época de tanto divórcio, de tantas separações. É evidente que ninguém é obrigado a viver com uma situação totalmente complicada. A Bíblia norteia estas situações, mas há uma fragilização da família. Amor, reciprocidade, respeito, comunhão, união. Muitas vezes as famílias se tornam palco de guerras, de confusões, principalmente quando morre o pai e a mãe, as heranças têm dividido os filhos, têm dividido o pai da mãe, filhos que não se falam com as mães, que não se falam com os pais, irmãos que não se falam com irmãos. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em sinceridade e em verdade. Em sinceridade e verdade nós venceremos. Mas não pode haver uma parcialidade. A mãe não pode achar que os filhos são só delas. Elas não podem, os pais da mesma forma. É preciso que se tenha uma visão geral, para que esses filhos criem famílias saudáveis. É preciso tirar a visão do coitadismo. O movimento feminista atrapalhou muito a vida conjugal, desde quando iniciou, lá em 1960, com todas as influências que existem. Mas Deus é o Senhor da família. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há diferenças, os filhos são diferentes, a mulher é diferente do marido, sim, há diferenças. Mas é preciso que haja maturidade. É preciso que se cresça, que se melhore cada dia. Principalmente diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir a Deus às vezes não é tão fácil. Há obstáculos, há barreiras, há impedimentos. O inimigo das nossas almas, porque aí não são só os governos, não são só os legisladores, não são só magistrados, não é somente a imprensa. Há um inimigo que fomenta esta situação
para destruir, para matar, para roubar, para causar tristeza nos pais, angústias e decepções, para trazer a má convivência, para impor as condições que desde o início ele impôs, quando entrou lá na vida ou na situação, quando Adão e Eva, principalmente entre Caim e Abel. É esta a visão, mas ainda há tempo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existem famílias perfeitas, por mais ricas, por mais que elas tenham meios, não existem famílias perfeitas, todas têm defeitos, todas têm problemas, mas todas deveriam servir a Deus, porque em Deus há esperança, há alegria nele. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Opta por isso. Deixa Deus ser o centro da sua casa. Coloca Deus como prioridade na sua casa. Dê exemplo de mulher de Deus, dê exemplo de homem de Deus, dê exemplo de filhos que são obedientes, que são guiados por Deus. E aí a nossa sociedade vai melhorar. Os problemas da própria igreja vai melhorar. O mundo carece de sinceridade e de verdade. O mundo precisa de Deus urgentemente, que a voz de Deus possa bradar nos corações e restaurar as famílias. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua família. Você que é casado, você que tem filhos, você que é solteiro, que Deus te abençoe. Que o Senhor ministre sobre a sua vida o direcionamento dEle, mas sirva ao Senhor. Sirva de coração, sirva com sinceridade, sirva com verdade. Há lutas, há oposição do inimigo, há o intento do inimigo de destruir mesmo, de dias maus, complicados, terríveis, de orgulho, de um monte de coisa, de tristezas, mas há um Deus que cuida. Há um Deus que está acima de todas as coisas, que os seus olhos contemplam cada um de nós, e Ele te contempla hoje, e Ele está aí com você, e Ele consola o seu coração, conforta o seu coração, Ele te ajuda, Ele é Deus. Sirva com sinceridade e verdade, Ele não vai te abandonar. Ele é o Deus que socorre, que dá amparo, que dá fortaleza. Ele é o Deus que é o nosso escudo, Ele é o Senhor dos exércitos. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe sua casa. Não deixemos o Senhor. Vamos servi-lo com alegria e com sinceridade. Não vamos ter ídolos no nosso coração. Que Deus ocupe o trono da nossa vida, que Deus ocupe o trono da adoração, que Deus ocupe o trono dos pensamentos, que Deus ocupe o trono dos sentimentos, que Deus ocupe o trono de todas as coisas da nossa vida, que Ele seja prioridade. Ó Deus, Deus da família, Deus das nações, abençoa esta casa, estas vidas, estes casais, estes filhos. Oh meu Deus, se há famílias em processo de destruição, de descontinuidade, de complicações, em nome de Jesus, que seja repreendido, que haja uma intervenção do Senhor nesta família, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor possa socorrer este pai, socorrer esta mãe, socorrer este filho, arrancá-los, ó Deus, da mão do inimigo, trazê-los de volta para a sua presença. Obrigado por respeitar as nossas escolhas, Senhor.
Obrigado pela soberania do Senhor, que embora pudesse nos forçar, o Senhor nos convida, ó Deus. Abençoe cada vida, ministra a cura, ministra o milagre, ministra a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és maior, Tu és o Senhor de toda a terra. Repreende a fúria do inimigo em todas as instâncias, Senhor, em todo projeto, ó Deus, em toda astúcia dele, que seja repreendido e que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Que a bênção do Senhor estejam aí. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.